Graças a Deus, meus irmãos. Ontem eu estava fazendo o vídeo, quando estava quase terminando, o aparelho avisou que estava carregado e cortou a filmagem. Nós vamos retornar agora rapidão, vai ser bem rápido, para nós finalizarmos a respeito de satanologia. É. Irmãos, eu quero começar lendo um texto que está aqui na carta de Judas, versículo número 9, que diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Antes de nós voltarmos para a apostila propriamente dita, eu quero te chamar a atenção que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás, como Paulo nos ensina. É, Mas nós não podemos ter medo dele. Mas também nós não podemos subjugá-lo ele muito fraco. Ou seja, nós temos que tratar ele no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória não está em nós mesmos, não está em nossa santidade, não está em nosso jeito de viver e tal, não. Mas a nossa vitória sobre Satanás está pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. É claro e evidente que uma vida de santidade, uma vida diante de Deus, uma vida de oração, vale muito nessa hora, né? Mas nós vamos contra ele, contra as obras do inimigo, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar só uma história que aconteceu algum tempo atrás, que uma pessoa chegou na igreja e lá ele manifestou um demônio. Era uma escola bíblica dominical, um domingo à tarde. Ele manifestou um demônio lá, atrapalhou toda a nossa escola bíblica. No final, ele saiu pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele começou a frequentar a igreja. Alguns meses depois, ele desviou, saiu da igreja e envolveu novamente com drogas. O problema dele era com o crack. Ele envolveu com drogas. E aí, na casa dele, um dia, por volta do meio-dia, ele ficou endemoniado na casa dele. Quando eu fui lá, o menino dele me chamou, eu fui lá e eu já sabia que tinha cumprido aquilo que Jesus falou. Quando o espírito maligno sai de uma casa, anda pelos lugares vagando, não achando morada, volta para ter sua anterior casa e traz 7 demônios piores do que ele. Então eu já sabia que tinha 7 demônios piores do que o primeiro que ele tinha sido liberto lá na igreja alguns meses atrás. Então nós começamos, um por um. Foi até que, ao todo, eu fiquei lá por volta de umas 2, 3 horas com ele lá endemoniado. Foi até que, ao todo, ele foi se libertando, até sair os 7 demônios. Aí, quando ele ficou liberto, eu contei para ele o que aconteceu, a esposa dele, os 2 filhos estavam juntos, confirmou a história. Aí ela assumiu, diante de Deus, novamente um compromisso de permanecer firme na obra do Senhor. Então, Satanás, diabo, seja lá qual for a designação, a gente vai pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Não vá pelo seu poder, não vá pela sua força, você não vai vencer. Mas, voltando à apostila aqui, nós temos um homem chamado Rei de Tiro, que é uma alegoria de Satanás, lá em Ezequiel 28, 1 ao 19. Naquele texto ali, Ezequiel, de Isaías 14, principalmente Ezequiel 28, onde nós vamos ver um Éden mineral, assunto para outra aula, viu? Nós não vamos tocar nesse Éden mineral agora, não. Nós vamos ver várias qualidades de Satanás ali. Que ele é chamado de arcanjo dos anjos, ele era muito bonito, era muito sábio, né? Habitava em lugar de destaque, tinha bela aparência, tinha uma função muito destacada lá no céu,
tinha também acesso ao trono de Deus. Era uma perfeição inigualável. Você lê Ezequiel 28, do 1 ao 19, você vai ver todas essas qualidades de Satanás expressadas ali. E tem também outros, como eu já disse, que ele tinha 40 tipos de designações, mas tem muito comum a serpente, a Gênesis, Satanás, em Zacarias e Mateus, Beuzebu, é, aí várias coisas, várias designações nós vamos ver sobre Satanás. Veja só, para encerrar já, nós vamos ver que Satanás tentou de várias formas impedir o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Ele tentou impedir ali quando ele usa o rei Herodes para matar as crianças, na morte dos primogênitos, influenciou a Pedro quando Jesus fala reda de Satanás, era uma influência de Satanás sobre Pedro, não uma possessão, mas uma influência sobre Satanás. Tentou ao próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 4, de 1 a 11, a tentação, ele veio pessoalmente tentar o Senhor Jesus Cristo. Tentou a Judas, João 13, João 13, 27. Ele engana as nações e Apocalipse, procura barrar o Evangelho. É uma das coisas que nós mais percebemos hoje, e lá em 1 Tessalonicenses 2,18, Satanás tem prazer em barrar o Evangelho. E, terminando, por último, a nossa aula, ele cega o entendimento das pessoas, não permitindo que as pessoas aceitem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, irmãos, é, é isso aí. Vendo esses 3 vídeos que eu mandei para vocês aí, nós vamos ver os anjos, que obedeceram a Deus, Satanás, é, mas para nós, principalmente, é nós estarmos alicerçados na palavra, fortalecidos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo e fazer com que a nossa vida seja uma vida de santidade na presença do Senhor. E eu quero expressar minha gratidão ao pastor David William, a todos vocês, meus alunos, que eu ainda não conheci, é, expressar a vocês por terem me suportado nessas aulas e dizer para vocês que eu estou aqui à disposição para vocês, para qualquer outra disciplina. Se vocês quiserem estudar, por exemplo, se o livro de Juízes, nós podemos preparar as aulas sobre os livros de Juízes. E muito obrigado por vocês me suportar. Creio que nos próximos vídeos eu vou estar melhor, minha voz melhor, e minha saúde mais recuperada. E peço a vocês que ore por mim, que ore pela minha família, que ore pela minha saúde. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima disciplina. Fique com Deus.